E o meu marido que me largou porque eu expulsei a filha dele da minha casa. E quer saber? Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu já estava junto com meu marido há algum tempo e eu não tinha muito contato com a filha dele porque ela morava junto com a mãe. Ela era uma adolescente de 17 anos e ela não era muito acostumada de visitar o pai dela. Ele apenas mandava pensão, falava com ela de vez em quando, então por conta disso eu e ela não tinha muito contato. E aí a filha dele acabou engravidando do namorado da mesma idade dela e ele estava morando na casa junto com ela, ou seja, morava ela, a mãe, o padrasto, e ele tinha se mudado pra lá desde quando tinha descoberto a gravidez. Só que ele é um rapaz totalmente encostado, que não quer fazer nada, não quer estudar, não quer trabalhar, e ela, apaixonada, não enxerga o tipo de pessoa que ele é, e eles começaram a dar muitos problemas pra mãe dela. Aí a ex-mulher do meu marido entrou em contato com ele falando que ela não estava mais aguentando. E o meu marido falou que era pra ela mandar a filha deles pra minha casa pra ficar um tempo com ele. Ele conversou comigo, falei que tudo bem, sem problema, porém falei que viria somente ela sem o namorado. Ele concordou e ela veio. Durante a gravidez eu ajudei ela bastante, sabe? Mas depois que a criança nasceu, ela continuou exatamente igual. Ela não fazia nada dentro de casa, não lavava nem as roupas da criança, não queria estudar, não queria trabalhar. O pai da criança, como não tinha emprego, não ajudava financeiramente em nada. Então era assim, um verdadeiro caos. Com isso a gente começou a ter muitas brigas, porque mesmo depois da criança já tá um pouquinho maior, ela não queria fazer nada. Então assim, eu e meu marido saía de manhã para trabalhar, a gente chegava de noite. A casa tava toda revirada do avesso, louça pra tudo que é canto, roupa espalhada pela casa. E eu fiquei falando pro meu marido que aquilo tava insustentável, porque eu pedia pra ela fazer as coisas. Ela dizia que não dava, que a criança não deixava, mas ela também não colaborava. Ao mesmo tempo que ela não fazia nada, ela bagunçava ainda mais. Aí eu comecei a falar com meu marido que era pra ele conversar com ela, porque aquilo não tava dando mais, que eu tinha que estar lavando a minha roupa, a roupa dele e a roupa da filha dele e da neta dele. Pra mim já tava insustentável. E eu fiquei avisando várias vezes. Perdi as contas de quantas vezes eu pedi pra ele falar com ela e ele nunca falou. Até que teve um dia e eu cheguei do trabalho cansada, tinha saído de casa 7 horas da manhã, cheguei em casa 8 horas da noite e eu cheguei e ainda tinha que fazer janta, porque a bonita não tinha feito. Por Deus, gente, não tinha uma panela limpa pra usar, não tinha um copo, a pia tava cheia de louça. Aí eu surtei e comecei a brigar com ela, botei pra fora tudo que eu tava acumulando durante todos esses meses. E ela começou a brigar comigo, falando que eu não era mãe dela, que eu não tinha direito de cobrar nada dela. E no meio da discussão falei pra ela, ou ela começava a ajudar dentro de casa, ou era pra ela ir embora da minha casa. E ela foi. Ela foi embora, levou a criança e pra mim foi um alívio. Quando meu marido chegou em casa, perguntou por ela, eu falei tudo o que tinha acontecido e ele começou a brigar comigo, falando como é que eu tive coragem de expulsar a filha dele de casa, que as coisas não é desse jeito, que eu não tinha esse direito, que eu não era a mãe dela e ele que era o pai dela. E a gente começou a brigar muito, porque eu falei pra ele que eu já tinha avisado várias vezes que ele precisava tomar uma atitude e todas as vezes ele ficava ignorando. Então eu já tinha cansado e ele mandou eu ligar pra ela pedindo pra que ela voltasse. E eu falei que não ia fazer isso, eu não ia ligar de jeito nenhum. Aí ele disse que ia ligar, falei que não e que se ele mandasse ela voltar, que ele ia embora junto, porque eu não aceitava mais aquilo. Ele achou que eu estava brincando. Aí ele foi, ligou pra filha dele pedindo pra ela voltar. Quando ela apareceu na porta da minha casa, eu surtei de novo, perguntei o que ela estava fazendo lá. Ela disse que o pai dela tinha mandado ela voltar. Aí eu fui pra cima dele. A gente brigou muito, até que no meio da briga, ele falou onde a filha dele não era bem-vinda, ele também não era. E aí ele falou que ia embora. Eu falei pra ele, então pode ir embora então. Ele catou todas as coisas dele e foi. Como a gente não era casado no papel, só morava junto mesmo, a casa era minha, ele morava junto comigo, a gente não teve filho. Então ele simplesmente foi embora. Já fazem 7 meses que a gente se separou. Não sei onde ele tá morando. E eu não me arrependo pela atitude que tomei. Agora quero saber, vocês acham que a minha atitude foi errada?